Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse é mais um Sem Dúvidas, é assim que você deve viver. Que grande alegria estarmos juntos então para iniciarmos mais uma série aqui no canal, para então falarmos sobre as virtudes. Por que uma pessoa deve ser virtuosa? Por que buscarmos as virtudes, sabermos o que são cada uma delas, como adquirir a prática de cada uma delas, como buscá-las, por que devemos buscá-las, o anseio que a nossa alma naturalmente tem de cada uma delas. Então é isso que nós iremos ver nesses vídeos que vão compor essa série sobre as virtudes, que são essa antítese, digamos assim, esse remédio contra os nossos pecados. Essa série dos pecados capitais que nós já temos aqui no canal, se caso você ainda não viu, eu te convido a assistir, procurar aqui no canal a playlist sobre os pecados capitais. Então nós vamos iniciar esta série falando o que são as virtudes, com uma definição, como elas são divididas, porque talvez você já ouviu falar sobre isso, né, que tem uma divisão aí entre virtudes cardeais e virtudes teologais. Então, nós vamos saber quais são elas nesse primeiro vídeo, para então na próxima semana a gente entrar em uma virtude propriamente dita. Então, no Catecismo da Igreja Católica, lá nos parágrafos 1803 e 1804, a gente vai ter a definição do que é uma virtude, tá bom? O que são as virtudes. E é até muito interessante a gente entender o que é esse aspecto da virtude, né? O quão importante ele é na nossa vida, o importante é a gente buscar, a gente praticar, a gente correr atrás de ter elas cada vez mais impressas na nossa vida, que quando uma pessoa ela tá para ser canonizada, por exemplo, o primeiro passo que a igreja faz é buscar na vida daquela pessoa, daquele futuro santo, daquela futura santa da nossa igreja, quais as virtudes essa pessoa praticava. A gente chama, né, qual a virtude heróica dessa santa, desse santo, futuro santo, santa da nossa igreja. Então, já te faço essa pergunta, né, já te faço essa provocação. Que virtude você tem praticado, você tem aí alimentado e sustentado na nossa vida? Então vem comigo, pega aí no seu catecismo, se você tem, para a gente ter então essa definição do que é uma virtude, do que é a virtude na nossa vida. Então diz assim no catecismo: ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro. E aqui é um trecho da nossa palavra, né? Um trecho da palavra de Deus. Ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, tudo o que há de louvável, honroso, virtuoso ou de qualquer modo mereça louvor. Está lá em Filipenses 4, versículo 8. A virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Então aqui a gente já vê logo de cara uma definição bem simples, né? É algo habitual nosso, já está dentro, já está impresso dentro do nosso coração. Uma disposição habitual em nós para fazermos o bem. Então, aquilo que dentro de nós, ele sempre nos empurra a enxergar o melhor no outro, a fazer aquilo que é certo, a não nos embrenharmos pelos caminhos errados. E isso são as virtudes que nos empurram, que nos inspiram as boas ações, né? Não desanimarmos nos tempos difíceis. E continua aqui. Permite a pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si, com todas as suas forças sensíveis e espirituais. A pessoa virtuosa tende ao bem, procurando-o e escolhendo-o na prática. E não só na palavra, né? Não só no discurso, mas no testemunho de vida. O objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. Olha só que forte isso, né, gente? Então, o objetivo de alguém que leva uma vida virtuosa é ser semelhante a Deus. E isso é o objetivo da vida de todos nós. Adquirirmos a semelhança perfeita a Deus, ou seja, voltarmos ao princípio. Voltarmos ao plano original de Deus que nos criou a sua imagem e semelhança de Deus.
e que ao longo do tempo, ao longo da nossa vida, o inimigo vem destruindo, distorcendo, nos desfigurando, tirando as feições divinas, tirando as feições que nos assemelham a Deus, mas as virtudes nos assemelham a Deus. E então continua aqui no parágrafo seguinte: as virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais, da inteligência e da vontade, que regulam nossos atos, ordenando nossas paixões e guiando-nos segundo a razão e a fé. Propiciam assim felicidade, domínio e alegria para levar uma vida moralmente boa. Então, gente, a gente pode definir até mesmo assim, né? Uma pessoa virtuosa, ela leva essa vida tanto moralmente quanto espiritualmente boa. Moralmente, como o catecismo aqui está dizendo, mas a gente vai aprofundando ao longo dessa série, a gente vai ver que até espiritualmente boa, porque uma pessoa virtuosa, ela vai estar em sintonia com Deus. E aquele objetivo, né, que a gente acabou de falar, a virtude, ela me assemelha a Deus. Uma pessoa semelhante a Deus, ela não tem outra vida senão uma vida feliz, né, com toda certeza. Então, dentro desse universo aqui de virtudes, a gente encontra o que a gente pode chamar assim de duas ramificações, que são as virtudes cardeais, ou também chamadas de virtudes humanas, e as virtudes teologais, as virtudes que vêm diretamente assim do coração de Deus, né, que partem de Deus. As virtudes cardeais são elas a prudência, a justiça, a temperança e a fortaleza, e as virtudes teologais são elas a caridade, a fé e a esperança. Então nós vamos estar ao longo dessa série mergulhando em cada uma dessas virtudes e vendo também os efeitos dela na nossa vida, né? Como é que a gente deve praticar cada uma delas e questionando também como elas estão na nossa vida. Como é que eu estou vivendo, por exemplo, a virtude da temperança? Como é que eu estou vivendo, por exemplo, a virtude da prudência? Então, ao longo desses vídeos também a gente vai estar se questionando para ver como estão sendo os frutos na nossa vida de cada uma dessas virtudes, porque isso é muito importante. Só saber, muitos sabem, mas que frutos de santificação essas virtudes estão gerando na nossa vida. Então, eu já te faço essa provocação nesse primeiro vídeo. Eu preciso estar me santificando a partir dessas virtudes. E no próximo vídeo a gente vai estar falando sobre a virtude da prudência, que é uma característica forte dela, é apontar um fim, que é o céu. Então é preciso a gente ver isso, as virtudes nos apontam o céu. Então que elas nos provoquem neste caminho de santificação. Um beijo no seu coração e até na semana que vem.